Os jornalistas militantes da Globo News, Andréa Sadi e Otávio Guedes, em entrevista com o advogado de Jair Bolsonaro, tentam de toda maneira imputar uma culpa de mandante dos atos antidemocráticos e golpe de Estado em Bolsonaro. Andréa parecia mais uma advogada de acusação do que uma jornalista. E Otávio Guedes tentando de toda forma achar algo que incriminasse o ex-presidente. Assista ao vídeo até o final e entenda o caso. O que estava acontecendo ali, pelo que as investigações estão mostrando, a PGR está confirmando e o Supremo está analisando, era uma tentativa de um golpe de Estado. O próprio ex-presidente Bolsonaro, durante o interrogatório, o senhor estava ali acompanhando ao lado do Dr. Celso Vilardi, a gente transmitiu aqui ao vivo, ele admite que eles conversaram sobre alternativas. Alternativas a quê? Tinha acabado de acontecer uma eleição democrática, perdeu a eleição. Não, ele até diz, eu não ia entregar a faixa porque seria uma vaia. Quer dizer, está tudo ali. E 2 meses depois, eles tiveram reuniões e reuniões e reuniões, segundo o ex-presidente confirma isso em juízo, para discutir alternativas. Ele viu ali a minuta. Mas minuta do quê? Ele fala de estado de sítio, como prevê a Constituição, em situações que não estavam postas. Então, assim, o que era aquilo? Era uma reunião de amigos para discutir, se não uma tentativa de golpe de Estado? Veja, André, então você já está, de uma certa forma, ratificando o que eu estou dizendo. Nós Vamos lá. Nós estamos discordando, doutor. Vamos lá, vou explicar isso aqui. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre essa questão aqui das medidas que foram estudadas. Veja, você diante de uma situação jurídica, evidentemente você pode submetê-la ao crivo de diversas opiniões e obtemperar com algumas circunstâncias ou remédios que possam ou não caber. Se naquela hipótese discutiram-se medidas previstas dentro da lei e entenderam que não eram cabíveis para a situação presente, como de fato não eram e não foram viabilizadas e nem iniciadas, eu não vejo problema nenhum com relação a isso, não vejo tentativa de golpe. Volto a dizer, tentativa de golpe de Estado é um crime que nós chamamos em direito penal de crime de conduta vinculada, que quer dizer o seguinte: ele só pode ter início a partir de um ato violento ou de uma grave ameaça. Conversas... Mas o que ele queria? O que o cliente disse que queria com aquelas conversas? Foram propostas que foram apresentadas para ele, mas ele não achou estranho, doutor? Propostas feitas por comandantes militares. Assim, não é uma discussão, ele não fez uma discussão com sua assessoria jurídica, ele fez uma discussão com comandantes militares. Não dá para transformar isso numa discussão sobre quais eram as alternativas legais que o presidente tinha para, anular a eleição. Eram discussões feitas com comandantes militares. Nós estamos falando de outro tipo de público. Doutor Paulo, o senhor diz, a sua tese é de que houve mera cogitação, né? Cogitação não é crime. Eu reclamei, o Alexandre de Moraes não foi justo, eu não mostrei a foto do Lula com ditadores, perdi por isso. Cogitação. O que a gente pode fazer? Cogitação. A denúncia é de que houve o início da execução. Quando você tem um ato que inicia a execução, aí tem crime, aí tem tentativa. Quando o Bolsonaro se reúne com ministros militares, é exibido na tela vários considerandos, entre eles, e que ninguém desmentiu, de que a Justiça Eleitoral violou o princípio da moralidade, e aí depois teria as consequências, isso não é um ato de execução, ou seja, uma reunião do presidente com comandantes militares para sondar sobre essas iniciativas, já não sai do campo da cogitação e entra no plano concreto da tentativa de golpe de Estado? Sua pergunta é muito pertinente, Otávio. Eu tenho insistido nisso. Eu vou partir, não vou entrar nem nos pormenores do que seria o que foi projetado na tela, as condições, etc., porque para responder satisfatoriamente as perguntas eu não preciso nem descer nesse detalhe. Como eu disse para vocês, os crimes contra o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe, etc., todos eles são chamados crimes de forma vinculada, ou seja, eles só podem ser cometidos mediante violência ou grave ameaça. E essa dicção existe em todos esses crimes. Se você não tem um início de um ato violento, não começa um ato violento, você não tem início de execução. Você ficará um ou dois passos atrás, ou no ato preparatório ou na cogitação, que são impuníveis. E é importante, até aproveitando o gancho dessa sua pergunta, Guedes,
é importante a gente perceber o seguinte, é fundamental a existência da exigência de que o ato seja violento ou decorrente de grave ameaça. Se você subtrair da redação desses artigos esta exigência, você vai ter simplesmente um artigo que vai dizer assim, tentar derrubar o Estado Democrático de Direito, atentar contra as instituições. Aí você vai ter um tipo penal perigosíssimo, historicamente, politicamente muito perigoso. Por quê? De tão aberto, por não definir o que seria uma conduta minimamente atentatória ao Estado Democrático de Direito, você vai poder colocar debaixo desse tipo penal qualquer coisa. Você vai poder, por exemplo, dizer que quem estava na rua protestando pelo impeachment da presidente Dilma ou do presidente Collor estaria atentando contra o Estado Democrático de Direito, ainda que fazendo isso pacificamente. Então é fundamental respeitar essa exigência. Senão, a norma penal vai acabar virando uma arma política. Ok, então onde está a violência e a grave ameaça? Segundo a Procuradoria-Geral da República, está no dia 8 de janeiro. E ela atribui a Bolsonaro as consequências, essa consequência da violência e da grave ameaça, o 8 de janeiro. Ela diz que Bolsonaro começa numa live a construir uma narrativa falsa de que as urnas eletrônicas não são confiáveis e a partir daí uma série de eventos, passa pela reunião de comandante, passa pela recusa de passar a faixa, de dizer esperem 48 horas, é o povo que decide o destino das Forças Armadas e atribui a Bolsonaro as consequências da grave ameaça e da violência. Não está no 8 de janeiro? É isso que se tentou fazer ao longo do inquérito, né? Esse inquérito, o relatório final do inquérito, onde indiciou o presidente Bolsonaro e todos os demais hoje réus, ele tentou, ao longo de 2 anos de investigação, conectar o presidente Bolsonaro ao 8 de janeiro. E não conseguiu, não o fez. Você não encontra um único elemento ligando o presidente Bolsonaro aos atos do 8 de janeiro. Você não tem ele falando com manifestantes, você não tem a ida dele em acampamentos, nada, nenhuma conexão. Tanto que o relatório da polícia não fez essa conexão porque não conseguiu. Quando o inquérito encerrado vai para a Procuradoria-Geral da República, muito provavelmente a equipe verificou e falou, olha, se a gente não conectar Bolsonaro ao 8 de janeiro, não tem como formular essa denúncia, justamente por conta da dicção legal que exige a violência ou a grave ameaça como início de execução. Olha, o relatório da Polícia Federal, na verdade, e também a sua subsequente denúncia pela PGR, me parece uma grande narrativa que não consegue conectar pontos. Tenta, sustenta, mas não consegue. Eu até já falei isso algumas vezes aqui, né? A Polícia Federal, ao longo do seu relatório, usa o advérbio de dúvida, possivelmente, por 96 vezes. Quer dizer, você não pode formular uma acusação, uma imputação dessa gravidade com tantas elucubrações, com tantos possivelmente. O senhor tem